Queria dar o meu testemunho, a minha palavra, embora eu esteja bem emocionado por esse momento. Só queria reiterar a convicção de quem tem receio, dúvida, medo, desconfiança. A vida é uma ilusão. Uma ilusão que pode durar horas, dias, meses, anos, mas não é para sempre. A vida encarnada deve ser aproveitada de um jeito que eu não aproveitei. Não reconheci seu valor, o valor de quem tentava me amparar, me ajudar. E quando vê, não existe mais. Aquilo que você poderia ter feito, não fez. Aquilo que você poderia ter dito e não disse. Aquilo que você poderia ter visto e não viu. O abraço que poderia ser dado e não foi dado. O reconhecimento, o olhar, o gesto. Tudo passa num instante. Um dia se torna noite, a noite se torna dia. E assim, quando se vê, já foi. Agora aqui, eu vejo o que é real, o que é simplesmente a verdade das verdades. Eu não morri. Estou aqui, vivo, em pé, falando, ouvindo, gesticulando, andando, vendo. E vendo com outros olhos a importância de uma existência que foi me dada, assim como tantos milhões são dadas essas oportunidades e não são aproveitadas. Não que sejam simplesmente dadas. Agora, aqui, não é a questão de eu estar me lembrando, mas conversado comigo e mostrado, para que eu pudesse refazer os meus conceitos, meus valores, que tudo havia sido planejado, combinado, como se fosse um pacto do bem, uma ousadia para que se pudesse consertar tudo de uma vez só. Isso é ter ousadia. Ousadia de trilhar um caminho diferente daquilo que você acha que é o correto. Um caminho que pode parecer torto, sinuoso, mas dentre provas e expiações, é ali que se concentra a verdade pela qual você deveria passar. Mesclado de sofrimento, mesclado de alegria, decepções, oportunidades. Mas tudo se esvai, tudo se acaba. E agora? Agora é seguir em frente. Não há como retroceder. Do pouco que fiz, do pouco que consegui, eu acho que foi até um mérito. Pelo andar que eu tive, é um mérito. Eu ter conseguido tão pouco, apesar do muito tempo ter sido oferecido para mim. Agora sigo por aqui, com a ajuda de entes queridos, pessoas que eu já conhecia, pessoas que tinham partido e eu não entendi o motivo. Agora sou uma delas.
aquelas que terão a nova visão, a visão da verdade, acima de todas as verdades. Perdão e graças a Deus. Saudações, queridos irmãos terrestres. Uma vez mais, estamos aqui para fazer um descritivo de ações, talvez muito peculiares a vocês, principalmente àqueles que ainda não conseguiram exercer uma capacidade racional, lógica, a capacidade que lhes foi dada para que pudesse se desenvolver. A nós, muitos, e a muitos, custamos a aprender em tempos remotos o valor de cada oportunidade, o valor da aprendizagem intelectual. Hoje estamos sendo considerados raças avançadas, mas já fomos, assim como alguns planetas de baixa vibração. Chega uma hora que tudo se esclarece, e esta hora chegará com a relevância de um conhecimento amplo, tecnológico, que a todos amplamente serão vistos, serão divulgados e documentados, para que novas gerações não percam, como vocês dizem, o fio da meada, e possam seguir nessa mesma linha intelectual, lógica e tecnológica, para seguirem em frente no seu desenvolvimento racional. Somos hoje aqueles que auxiliam parte da ciência para que avancem no sentido da glória de uma exploração espacial, intelectual e universal. Assim como outros de outras estrelas, por isso existe uma federação que não só reúne mas que deixa tudo muito claro, a necessidade de uma força universal única, porque todos somos víveres de um mesmo espaço, um espaço aparentemente gigantesco, porém minúsculo perante
o vasto conhecimento que possa ser unificado entre os víveres das raças diferenciadas. Aprendemos a respeitar, aprendemos a compartilhar, aprendemos a convivência pacífica, sem molestagem, sem critérios vis. Quando vimos que o crescimento, que a evolução seria a única moeda de troca, uma troca de uma única via, pois o crescimento era o nosso lucro. Um crescimento não de bens, um crescimento de vida, a real vida que se ousa levar aqueles fortes de pensamento com seus conceitos, assim seguindo, compartilhando com futuras gerações. E hoje chegamos aqui, pois a humanidade está chegando num ponto, um ponto de ebulição inteligente. Uma inteligência absorvida e desenvolvida há milhares de anos. Um processo longo, demorado, mas que agora se colhem os resultados. Não ainda muito satisfatórios, mas o início do começo. O início daquilo que se tornará um planeta exemplo para muitos outros. Assim como muitos já se tornaram exemplos para este. Apenas somos arautos das boas novas. Fiquem com as boas energias, as boas vibrações do cosmos e das estrelas. Bom dia, caríssimos. A santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, muitas vezes vocês se concentram em assuntos que não são pertinentes à sua própria correlação de vida, à sua própria correlação naquilo que se faz necessário em sua própria vida. Muitos atribuem valores errados a terceiros, sendo que dentro de vossa própria casa esses valores não são agregados, são inexistentes, são carentes, muitas vezes zerados. Caríssimos, retomem os valores, reavalie as condições necessárias dentro de vosso próprio lar, para que possa usufruir, para que possa reorganizar convicções, valores, pois tudo se torna uma energia boa, benéfica àqueles que estão imbuídos
pela mesma motivação, dentro de um mesmo local. O lar de cada um é a sua igreja, é o seu local sagrado, onde ali se plantou a semente da vida, a linhagem de muitas vidas que seguem por anos a fio. Muitas vezes entes reencarnados para se acertarem, para aprenderem, para evoluírem e continuarem o caminho dessa evolução, uma evolução necessária a cada elemento constituinte deste grupo familiar. Não tomem dores de terceiros, mas estude, avalie e solucione. O verdadeiro amor compartilhado no núcleo familiar. O núcleo esse sim que é seu, de sua responsabilidade, pois ali existes para voltar, para consertar, não para denegrir, para valorizar, não para relutar. Caríssimos, as oportunidades da vida passam rapidamente. A criança não é mais criança, o jovem não é mais jovem, e o adulto se esvai rapidamente de uma existência a outra. A importância, o zelo, o compartilhamento amoroso e de compreensão deve ser valorizado no âmbito familiar, para que ali se desenvolvam novos seres de luz, de aprendizado, de evolução. Assim para cada família, que unindo forças poderão espalhar esse entendimento com sua fé, com sua dedicação em Cristo nosso Senhor Jesus. Por isso, esse núcleo familiar é tão preciso, é tão valoroso, para que nunca se desmanche, apesar de forças quererem denegrir essa imagem, desfazer esse conjunto benéfico para seus próprios integrantes. Continuem focados no amor conjunto, sentindo cada fagulha amorosa e de caridade dentro de cada âmago, de cada elemento integrante deste núcleo valoroso. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 9, a questão é de número 528. Um homem mal intencionado dispara um tiro contra alguém, mas o projétil passa apenas de raspão sem o atingir. Um espírito benfazejo pode tê-lo desviado? Resposta dos espíritos. Se o indivíduo não deve ser alvejado, o espírito benfazejo lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar seu inimigo,
de maneira a fazê-lo errar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que tem que percorrer. Embora sendo falado aqui de armas, né, de tiro, bala, projétil, né, a gente pode ler, fazer uma leitura numa figura de linguagem usada aqui, principalmente desse final, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que tem que percorrer. Só que muitas vezes não, se encaixa perfeitamente com a ideia de vida que nós temos. Uma vez o ser encarnado, ou reencarnado, como queira, ele tem que seguir a linha da sua vida, daquela maneira que foi lhe dada com oportunidades de crescimento, dada com oportunidades de regeneração, dada com oportunidades de reavaliação de valores, que a vida ela segue. Assim como o projétil ele é disparado naquela hora, é o momento que nós nascemos. Dali em diante, a vida continua em frente. O projétil, quando ele é disparado, ele continua em frente. E aí ele tem um começo, um meio e um fim. Ele começa com força, assim como começamos com a força da juventude, da infância, juventude, adolescência, meia-idade. O projétil ele não vai sendo disparado, ele não continua o caminho eternamente, infinitamente. Ele vai perdendo a sua força. Chega uma hora, ou ele atinge algo lá na frente, ou não, mas de qualquer maneira, seja pela maneira que for, ele para, ele cessa a sua velocidade, ele cessa o seu movimento, ele cessa o seu percurso. Assim como nós, enquanto estamos caminhando também para frente, assim como deve ser cada projeto, vai chegar uma hora que cessaremos também. Então, é o momento de avaliarmos desde a hora do disparo, por que foi disparado, avaliando todo o percurso, para que quando eu chegue lá no final, quando o projétil cair, quando a minha vida estiver no fim, quando eu estiver numa cama, num leito, já sentindo a hora da transição, que eu possa avaliar o que eu fiz nesse percurso. Porque um projétil, quando ele vai, né, em frente, ele é disparado e segue, ele vai percorrer um caminho cheio de coisas. Pode ter pessoas, pode ter objetos, pode ter animais, pode ter planta, pode ter o que for. Ele vai atingindo, ele vai passando por tudo isso. Às vezes machucando alguém no meio, atingindo pessoas que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, ou o motivo pelo qual foi disparado. Ele machuca, ele atinge, ele fere lá na frente. Muitas vezes, pessoas, objetos, enfim, que não tinham nada a ver com a sua origem. E assim, é uma aventura humana na Terra que a gente tem que caminhar, tem que seguir, porque nós também vamos encontrar pessoas, situações na nossa frente, barreiras, obstáculos, mas não é porque tem um obstáculo ali que eu paro ali. O projétil, quando ele atinge uma folha,
um animal, um inseto, ele continua muitas vezes. Vai perdendo sua força, mas ele ainda continua. Então, quando nós atingirmos alguém, alguma coisa, uma situação, vamos ter que seguir em frente, cuidado para que não haja um estrago, um dano a quem você estiver passando por perto. Porque muitas vezes aquela pessoa, aquela situação, aquele momento, aquela palavra, não é responsável por aquilo que ficou lá atrás, mas você é capaz de ferir essa pessoa, é capaz de obstruir uma situação lá na frente. Mas assim também, por outro lado, é a mesma velocidade que poderia prejudicar, é a mesma velocidade com a qual você vai chegar lá no fim da sua meta. Porque uma hora ele perde a força e cai. Cai e não se levanta mais. Não pode ser mais usado aquele projétil. Uma vez disparado, ele é descartado. Aquela casca, a casca que ficou no chão, é simplesmente uma cápsula. E nós também somos uma cápsula de carne, onde temos o espírito dentro. Mas uma vez lá no final, quando ele parar, ele vai se separar, né? E vai ter a sua continuidade espiritual. Mas a cápsula vai ficar, vai cair. E ninguém vai dar bola. Vai para o lixo. Né? Então vamos tratar de seguir esse caminho de uma maneira boa, de uma maneira exemplar, de uma maneira que eu não possa, nem consiga, nem queira ferir nada nem ninguém na minha frente, mas que eu possa servir como exemplo para que outros vejam que não é disparando projéteis que eu vou resolver minha vida. Não é saindo em disparada, alucinadamente, que eu vou resolver os problemas de uma trilha toda de vida. É com raciocínio, é com amor, é com compartilhamento, é com acolhimento, que eu posso percorrer toda essa trilha de uma maneira exemplar. E os espíritos, como aqui fala, espíritos benfazejos, os mentores, os nossos anjos da guarda, estão sempre atentos, nos inspirando ideias. Ideias para desviar ou não. Porque existem espíritos dos dois lados. Os mais iluminados e aqueles menos iluminados. Agora vai da gente, né, saber qual ouvir. Saber distinguir aquilo que vai ser melhor para mim, para que eu possa chegar no fim desse trajeto, desse projétil da minha vida. Graças a Deus. Muitos socorridos, muitos assistidos, centenas, talvez milhares, que agora, embora relutassem no início,
tomam a verdadeira consciência da sua continuidade, do seu desapego ao plano material e a sequência da sua vivência em espírito. Muitos precisando de tratamento prévio, muitos medicados, muitos sob a luz vibracional, nos hospitais em que se encontram, mas todos acolhidos. São espíritos, uma vez errantes, enterrados na sua própria ignorância de sentimentos e de pensamentos aleatórios, inevitáveis, pois carregavam a última imagem, a última palavra ouvida, a última ação vivida, de uma maneira a qual julgou de forma muito errada, mas todos esclarecidos agora, através das telas, através de conversas e de suas próprias histórias. Muitos aceitando o tratamento, não necessariamente que sigam por aqui, pois ainda é deles o livre-arbítrio, pois ainda é deles o poder da decisão de acolhimento ou de repulsa a toda uma assistência. Mas não que isso seja definitivo, pois dentro da sua hora estaremos aqui, aguardando de braços abertos o acolhimento de mais um irmão. Bendito seja aquele em nome do Senhor. Graças a Deus. Gesto amoroso de Maria, nossa mãe, acolhedor, a quem o merece e precisa. Filhos queridos, filhos carentes, o amor da mãezinha alcança todos igualmente. Graças a Deus. Bom dia, meus filhos. O Pedro Vaz fazendo presença com nosso Senhor Jesus. Meus filhos, quantos ensinamentos hoje? Ensinamento de como ter a vivência que vocês querem. Não que vocês querem de verdade, mas aquele que vocês precisam. É aquela vivência que vocês precisavam querer de verdade. Uma vivência no amor, na caridade, na compaixão. Mas vocês estão caminhando bem, porque muitos nós vem acompanhando e muitos teve uma virada
na cabeça, de ideia, de concepção, de valor. Muitos aceitando um tratamento, muitos se recolocando num outro lugar, porque sabe que é melhor para ele. Puser na balança para avaliar o peso de cada um, da decisão. Nós ficamos muito felizes, meus filhos. Não com o trabalho que nós estamos fazendo, mas com o valor que vocês estão agregando, com a consciência que vocês estão tendo de fazer uma reavaliação daquilo que vocês achavam que era bom, mas viu que só prejudicando vocês. Aquilo que estava prejudicando vocês todo dia. Mas por ser justamente todo dia, né, meus filhos? Aquilo se tornou normal. Aquilo que você não sente, porque estava ali todo dia, todo dia, todo dia. Mas estava errado. Agora que vocês estão com os olhos abertos, o coração aberto, com a cabeça aberta, com as ideias certas, ao vocês olhar as imagens, fazer um julgamento certo, ponderado, preciso, é que vocês estão tendo uma oportunidade. É com essa oportunidade que vocês vão seguir para poder melhorar, para poder seguir em frente cada vez mais forte, mais lúcido, mais inteligente. Inteligente, meus filhos, no sentido de saber distinguir o que é certo e o que é errado. E de saber aceitar não só os resultados bons, mas aquele também que te machucou, que te fez cair. Porque aquilo que te fez cair, meus filhos, fez você pensar no modo de se levantar. Se você não tivesse ido para o chão, você não saberia como se levantar, né, meu filho? É assim a vida. São altos, baixos, é queda, é ascensão, é correria, todo dia. Uma correria que não cessa nunca, meus filhos. Muitas vezes cansa. Porque vocês correm demais e não vê resultado nenhum. Mas quem disse que o mérito era ter resultado? Se o mérito primeiro era poder correr, era ter as condições de se movimentar e seguir em frente. Tá vendo, meus filhos? O valor, muitas vezes, está naquilo que vocês não vê. Está naquilo que muitas vezes nem passa pela cabeça de vocês. São os valores reais daquilo que deve ser seguido, daquilo que deve ser almejado. Aí vocês vão sempre seguir em frente com as bênçãos de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.